Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos iniciar a construção do nosso projeto, A Hora do Pitch, que foi selecionado pela empresa Making the Games. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui já com o Visual Studio aberto e nós vamos criar aqui o nosso projeto, que tem como foco controlar o tempo de um pitch. Então, acabou o tempo pré-definido do pitch, ele tem que emitir um efeito sonoro. Essa é a ideia. Então, nós vamos criar o nosso projeto. Vou vir aqui, ó, criar um projeto. Aplicativo de modo console, que vai ser o nosso template. Para ficar fácil de identificar os templates, é só vir aqui, ó, console. Ou melhor, nesse filtro aqui, escolher o filtro console, tá? E nós vamos selecionar aqui, ó, aplicativo do console.NET Framework. Próximo, a hora do pitch. Pronto, ó. Esse é o nome do nosso projeto. Vou mandar criar. Pronto, show de bola. Então já está criando aqui o nosso projeto. E a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos criar aqui uma classe que vai representar o que? Vai representar o nosso contador, o nosso temporizador, tá? Então, vou clicar aqui com o botão direito na classe. Vamos procurar aqui adicionar classe. E nós vamos chamar essa classe, pessoal, de, deixa eu ver aqui, alarme. Alarme. Acho que é um nome legal. Porque alarme, após um determinado tempo, ele vai disparar um efeito sonoro. Pronto. Adicionar. Uma coisa interessante para quem está assistindo, vocês devem ter percebido que a propriedade de acesso aqui, a classe, ó, o tipo da classe, se ela é pública, se ela é privada, está como interno. O que significa isso aqui? Significa que tudo que nós programarmos aqui só vai ser visível para o mesmo assembler, né? É como se fosse assim, o que tiver em outro lugar, a classe não vai enxergar, dependendo da situação, tá? Em outro arquivo. Então, nós vamos alterar aqui o modificador de acesso. O que nós vamos colocar? Vamos colocar public. Pronto. Tá? Public, todo mundo pode acessar e utilizar a classe tranquilamente. Beleza? Então, public class alarme. Essa classe ela vai possuir como característica, pessoal, um tempo. Olha lá. Então, nós vamos pegar aqui, vamos criar uma propriedade, ó, prop full, propriedade completa, que vai ser inteiro. E como um pitch, né, geralmente ocorre em um determinado tempo, que geralmente é em minutos, né, é em minuto, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, no máximo 15 minutos estourando. Então, aqui nós não vamos precisar trabalhar com horas. Então, o inteiro já vai funcionar tranquilamente. Então, vou colocar aqui, ó, tempo. E o nome da propriedade, vou chamar de tempo. Então, tempo. Tá aqui, ó. Beleza? Show de bola. Maravilha. Ele já deixou todo o código pronto, ó. Não preciso mexer mais em nada. Vou pôr um comentário aqui por enquanto, ó. Controla o tempo do pitch. Então, quanto tempo vai durar o meu pitch? O tempo pré-definido aqui. Beleza? E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso construtor, pessoal. Então, ctror, olha lá, que é o snap code aqui, para facilitar o desenvolvimento, para não precisar ficar escrevendo toda vez, eu coloco esse snap, ele já vai criar aqui a classe para mim. Então, alarme. Esse construtor, o que eu vou definir? Eu vou já iniciar o tempo. Então, quanto vai ser o tempo aqui? Ah, o tempo, então tis.tempo, olha lá que legal. Eu estou iniciando uma propriedade, reparem que eu não estou jogando o valor no dado privado, e sim na propriedade. E aqui eu vou falar o que, ó, esse pitch vai demorar 3 minutos. Ó, 3 minutos, que geralmente é o convencional, tá? A maioria dos pitches são curtos. Então, imagina o que é o conceito do pitch. É como se você tivesse que apresentar a sua ideia
no tempo que um elevador demanda para sair do térreo até o último andar de um prédio, até chegar na sala onde que a pessoa quer sair. Então ele tem esse tempo aí para tentar vender a ideia dele. Então é um tempo curtinho. Então tá aqui, ó. Por padrão, começa com 3 minutos. E aí eu posso criar um outro construtor também, ó, public ou ctror, olha a sobrecarga aqui, onde eu vou passar o tempo, ó. E aí sim eu vou fazer isso aqui, ó. O usuário vai criar o meu objeto e vai falar, ó, o meu pitch vai demorar isso daqui. Legal? Mas de qualquer maneira ele pode alterar esse tempo. Por quê? Porque a propriedade, o método set aqui da propriedade, né? Tempo, ela é pública. Então ele tem acesso e pode alterar o valor quando quiser. Que é isso mesmo que eu quero. Pronto, então eu já tenho aqui a propriedade, tempo, que é o tempo do pitch. Eu já tenho aqui o meu construtor, que já cria o alarme. Por padrão, o alarme base é por 3 minutos. O usuário pode definir outro tempo na hora de criar o objeto ou quando ele quiser, tá? E aí, nós vamos criar aqui uma ação, pessoal, que é o start, né? Como a nossa classe está em português, está tudo em português, nós vamos fazer o que, ó? Void. Vamos colocar aqui, vamos ter, ó, public void iniciar alarme. Só iniciar. Pronto. Como isso aqui é um alarme, né? Já sabe que é para iniciar. Então vai iniciar o contador. Na hora que ele chamar esse método aqui, ele vai começar a contar. Olha que legal. Tá? Vai disparar aqui o contador. E como que nós vamos fazer esse contador, pessoal? Porque a ideia é que após um determinado tempo, ele dispare um bip. E como que nós vamos fazer isso? Isso aí é muito legal, porque nós vamos utilizar aqui no nosso método iniciar 2 recursos muito legais do C#. Primeiro recurso, tá? Nós vamos utilizar aqui, pessoal, o thread sleep. O que é isso? Vou copiar aqui um código para vocês verem. Ó, aqui. Thread sleep é o que? É uma maneira de... Deixa eu adicionar a biblioteca, ó, using system thread sleep. Então é só clicar aqui e mandar adicionar no using. Ele vai jogar aqui em cima. Então, o sleep, olha lá. Ele faz o que? É como se ele desse uma pausa na execução atual. Então ele para um determinado milissegundo. O tempo em milissegundo que você definir aqui dentro. Viram que legal? Isso é show de bola, né? E aí, pessoal, peraí, ele vai parar um tempo aqui, ó, em milissegundos? Ah, é em milissegundos, Danilo. Tudo bem, mas aqui o nosso programa não funciona em minutos. Lembra que eu falei, ó, o tempo, nosso alarme é sempre minutos. Então, se a pessoa informar o 3, é 3 minutos. Se informar 60, 60 minutos. É sempre em minutos, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? A conversão, pessoal, de milissegundos para minutos. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar aqui uma continha, tá? Que é bem tranquila. É só a gente pegar e olha que legal. Eu não tenho a propriedade tempo aqui, ó. No set, na hora de definir o tempo, eu vou efetuar essa continha justamente nesse momento. Na hora que a pessoa utilizar a propriedade, olha só que legal. Os conceitos da programação orientada a objeto. Ele já vai fazer o quê? Ele já vai alterar esse valor de milissegundos para minutos. Como? É só pegar 1000 vezes 60 vezes a quantidade que ele quer informar. Pronto, está ali. Ele vai já fazer a conversão. Então, toda vez que eu utilizar a propriedade tempo, na hora que eu vou definir o valor, eu já estou definindo esse valor em minutos. Então, já resolvi esse problema. Na hora de usar o thread sleep aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, x.tempo, olha só que legal, o que acontece? Ele
vai esperar X minutos, que foi o que ele definiu na propriedade tempo. Pronto, show de bola, né? Então, após esperar esse tempo, pessoal, tá aqui, ó, thread sleep. Ó, vou esperar X minutos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o BIP do computador, tá? E o BIP do computador, como que faz? É só colocar, se eu não me engano aqui, ó, console, vamos ver. Agora deu até um branco. BIP. Espera aí. Não, não é BIP não. Deixa eu arrumar aqui. É console.bip aqui, ó. Eu escrevi BIP, né? BIP e é BIP. E como que funciona o BIP, pessoal? Você define a frequência e o tempo que essa frequência vai ficar tocando. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 250 frequência, tá? Vírgula, a duração. Aí aqui a duração eu vou colocar 10. Olha lá. Reproduz o som de um aviso sonoro de uma frequência e duração especificado por meio de um alto-falante do console. Olha que legal. A duração do aviso sonoro média em milissegundos. Então, 10 milissegundos. Você quer que demore mais, só você colocar aqui um valor a mais, ó. Então, pronto. Um segundinho. Tá aí, ó. Show de bola. Então, com isso aqui, pessoal, olha que legal. Nós criamos a nossa classe Alarme, né? Que ela tem como propriedade o tempo que vai durar o alarme. Então, o alarme vai ficar lá esperando por X minutos. E tem uma ação, um método que chama iniciar, que inicia o contador ali, o tempo que ele vai esperar para disparar esse alarme. Olha que show de bola, pessoal. Então, nós estamos no caminho certo de fazer o quê? Entregar o nosso projeto para o nosso cliente. Então, a classe já está pronta. Nós conseguimos criar aqui, supostamente, a nossa classe Alarme. E no nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizá-la. Nós vamos criar o nosso projeto principal, onde o usuário vai informar o tempo que ele quer esperar para o alarme tocar. E vai dar um Enter e o alarme vai tocar. E caso ele queira, ele pode usar o projeto de novo, né? Ou sair do projeto. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar o desenvolvimento aqui do nosso projeto. Grande abraço.